É verdade que com a cassação da Carla Zambelli, outros deputados podem perder o mandato? Eu vou explicar isso aqui neste vídeo. E mais, a extrema-direita, né, os deputados bolsonaristas e senadores bolsonaristas estão dizendo que a decisão do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo é uma decisão com uma argumentação frágil e que viola o artigo 53 da Constituição Federal, que, em tese, o parlamentar teria o direito de opinar e, portanto, o direito constitucional de opinar e, portanto, punir ele por isso seria violar o artigo 53. Também vou explicar isso, mas antes gostaria de pedir para você que ainda não me segue, que me siga, e você que já me segue ou aquele que ainda não me segue, por favor, dê um like neste vídeo, compartilhe o vídeo e, principalmente, comente o vídeo, certo? Mas vamos lá. É o seguinte, eu já me manifestei lá no Instagram, deveria ter feito aqui, mas enfim, acabei não fazendo, falando da condenação da Carla Zambelli. Lembrando, a Carla Zambelli ela foi condenada na primeira instância com os mesmos argumentos, violação do artigo 22 da Lei 64, a Lei Complementar 64 de 1990, combinado com alguns artigos do Código Eleitoral na parte penal do Código Eleitoral, 323 e em diante. Pois bem, qual é o crime ali? E por que houve essa condenação de cassação do mandato dela e a ineligibilidade por 8 anos? Muito simples. No período das eleições de 2022, ela disse que as urnas da cidade de Itapeva, elas estariam fraudadas, estaria havendo fraude. E fez isso pelas suas redes sociais. O artigo 22 da Lei 64 de 1990, cumulado com esses outros dispositivos que falam de fake news, está dizendo o quê? Que se ela abusar do meio de comunicação, seja rede social ou meio de comunicação tradicional, somado a isso, o abuso de poder político, porque ela é uma autoridade, portanto ela fala também como uma autoridade, ela estaria culminando aí, transgredindo a legislação eleitoral, e a pena para isso é a perda do mandato, somado à inelegibilidade por 8 anos. Isso é muito simples, a conta é muito básica, e vale lembrar que o dispositivo do Código Eleitoral ele também é muito simples, é fácil tipificar a conduta dela. Então, assim, não há realmente muito que se discutir ali. Dos votos que foram dados no Tribunal Regional Eleitoral, foi por 5-2. 5 votos dizendo que ela deveria perder o mandato e 2 não, tá? Os 2 que votaram contrário, eles não disseram que a prática dela estaria correta ou que a prática dela estaria tutelada pela liberdade de expressão ou pela imunidade parlamentar. Não, disse que estava errado, mas ela não deveria perder o mandato. O que é uma leitura absolutamente torta, porque o dispositivo em questão, que é o artigo 22, inciso 14 da Lei 64 de 90, é muito claro. O artigo 175, parágrafo 4º do Código Eleitoral, são muito claros esses dois dispositivos, que é perda do mandato e ponto final. Perfeito. Bom, a decisão, e eu pude me manifestar lá no Instagram, é uma decisão muito sólida e vai acompanhando a jurisprudência, os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal. Essa questão hoje não vai mais para o Supremo Tribunal Federal, para no Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, fazendo uma leitura dos precedentes, somada à jurisprudência, portanto, mais os dispositivos violados e mais a fundamentação dada pelo desembargador José Antônio, que foi o relator do processo dela, me parece que está muito claro. Eu acho que não tem reversão no Tribunal Superior Eleitoral e, portanto, ela vai perder o mandato dela sim. E aí veio uma outra questão acessória que surgiu no dia de hoje, e eu até deveria ter comentado ontem, porque basicamente é meio simples o que eu vou dizer para vocês, mas vale aqui uma explicação. O que as pessoas, como que as redes sociais elas acordaram hoje? Dizendo o seguinte, que alguns deputados, vou pegar aqui o nome deles, deixa eu me localizar, o Tiririca, que é o Francisco Everardo, né? Não é nem Everaldo, é Everardo, de Oliveira Silva, o Tiririca, o Paulo Bilinski
Luiz Felipe de Orleans e Bragança também perderiam o mandato caso confirmasse a cassação no Tribunal Superior Eleitoral da Carla Zambelli. E por que eles perderiam o mandato? Muito simples. O artigo 175, vai passar aí na tela em algum canto, parágrafo 4º, ele vai dizer que ao anular, ao cassar o mandato, o que há? A anulação dos votos. Quando você anula os votos, e temos que lembrar o seguinte, nós estamos diante de algo chamado quociente eleitoral. Eu não vou explicar o que é quociente eleitoral, porque é um tanto quanto complexo, mas basicamente é você pegar o número de votos, tá? E aí, com esse número de votos, você consegue entender, faz uma divisão, consegue entender quantas cadeiras estariam disponíveis para aquele partido, coligação ou federação. Portanto, vamos imaginar aqui num cálculo simples, com a votação da Carla Zambelli, foi quase 1 milhão de votos, vamos supor que ela tivesse disponibilizado 10 cadeiras, então 10 vagas para deputados. A dela e mais 9, certo? Então, com a votação dela, mais a votação dos outros, né, somando tudo, daria a possibilidade de 10 vagas para deputado para o PL. Então, aí vai sendo escalonado, aquele que foi votado mais, aí vai na sequência, até somar os 10 parlamentares para assumir aquelas cadeiras, certo? Perfeito. Quando você anula esse 1 milhão de votos, você vai somar aqueles votos dos outros e vai ver quantas cadeiras. Aí vamos imaginar que dessas 10, só 5 agora. Porque aquele 1 milhão de votos foi anulado. Então tem 5 cadeiras. Logo vai ser o mais votado na sequência. E os últimos 5, nessa minha conta de 10, perderão também o mandato, porque não tem voto, não tem cadeira, tá? E aí, obviamente, vai ser distribuído para outro partido essas cadeiras. Então, basicamente, essa é a grande discussão. Quer dizer, nem tem discussão, porque se de fato ela perder o mandato, vai mexer no quociente eleitoral e as cadeiras vão ser perdidas, tá? Eu sei que tem muita gente falando que não, que se distribui para o partido, volta. Não, cuidado. Quando há a perda do mandato por infidelidade partidária, aí de fato os votos não são perdidos. Então vamos supor que se a Carla Zambelli tivesse perdido o mandato, cassado o mandato dela por infidelidade partidária, lembrando, porque a infidelidade partidária acontece porque o mandato é do partido. Percebem? Então os votos ficariam com o partido. E aí não perde as cadeiras, porque se mantém os votos na legenda, no PL, vamos supor, mantém-se as 10 cadeiras. É óbvio que vai sair a Carla Zambelli e lá o último que não entrou, ele passa a entrar, passa a assumir a vaga da Carla Zambelli. Só que no caso dela, foi a perda em razão de fraude, ou de abuso de poder político, ou desvio dos meios de comunicação, né? Então, neste caso, os votos são anulados e não vão para o partido. Eles são anulados e há a perda mesmo, né? Então, tem que tomar cuidado, porque eu estou ouvindo e vendo muitas pessoas dizendo, não, os votos ficam com o partido. Não, no caso dela, não. Por infidelidade partidária ficaria, mas no caso dela, não, porque é por outra fundamentação, certo? Bom, então, nessa conta aí, e aí eu pude apurar, e de fato, realmente, quem perderia o mandato aí nesse cálculo, claro que o cálculo ainda, eu não consegui ser preciso no cálculo, eu precisaria até de mais tempo. Mas aí eu me fiei em algumas outras pessoas que fizeram o cálculo, e o Paulo Bilinski, Tiririca, Luiz Felipe de Orleans perderiam, esses 3 parlamentares do PL, perderiam o mandato também, tá? Então há um interesse, inclusive, que ela não venha a perder o mandato, a Carla Zambelli, por conta desses também deputados. Provavelmente o partido vai entrar como terceiro interessado aí nesse recurso, esses deputados também vão entrar porque tem interesse, né? Porque se ela perder, eles perdem o mandato. Mas eu acho muito difícil mesmo que isso aconteça. Inclusive eu vou colocar aqui para vocês, darem uma olhadinha na jurisprudência, tanto do Tribunal Superior Eleitoral, quanto a jurisprudência do STF, né, e alguns dispositivos legais da Lei Complementar 64 de 90, do Código Eleitoral, que é a 14.737 de 1965, jurisprudência também do STF, para mostrar para vocês que vão perder o mandato, se ela for cassada, eles perdem o mandato também, e que também ela vai ser muito difícil reverter, em razão
da fundamentação mesmo, do ato que ela praticou e da fundamentação que foram muito... A fundamentação foi muito boa, muito consistente. Lembrando, são 5 desembargadores que votaram a favor, né? Então é muito difícil você achar que 5 desembargadores foram frágeis em suas argumentações, né? Sem falar no juiz de primeira instância, que também argumentou da mesmíssima forma, né? Portanto, são 6 julgadores aí que deram o mesmo sentido para as condutas da Carla Zambelli. Então, lamentavelmente, ela vai perder, mas que sirva de lição para os próximos que desejam praticar fake news em período de eleição. Ah, faltou uma coisa. Ah, mas ela não estaria protegida pela imunidade parlamentar? Não, porque ela não estava fazendo aquilo no exercício do mandato. Ainda que fosse também, ela seria punida. Mas não era no exercício do mandato, ela estava em uma eleição. E não exercendo a prerrogativa dela como parlamentar. Não, ela estava ali para benefício próprio, porque é se eleger, não como parlamentar. Percebe que há uma diferença? Mas ainda que fosse, viu? Ela seria punida, claro que não na esfera eleitoral, seria punida na esfera penal, porque a imunidade parlamentar já é decisão sedimentada no STF, não dá ao parlamentar o direito de praticar crime, certo? Mas no período eleitoral, o parlamentar, quando está atuando para angariar votos, ele não está agindo como um parlamentar, é como um candidato, não parlamentar. Tudo bem? Beleza? Bom, comente aí o vídeo, quem não me segue, me siga, compartilhe, acione o sininho para as próximas publicações. Muito obrigado e até a próxima.